fique ligado, vem aí a próxima atração. Atenção para o top de 5 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. O próximo programa é de uma produção independente e todas as opiniões, notícias e entrevistas vinculadas neles são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Está começando agora o Jornal das 11, com reportagem de Maria Paula Feixas e apresentação de Célia Renó. Notícia com precisão. No ar, Jornal das 11. Bom dia, o Jornal das 11 está no ar nesta segunda-feira. Muito obrigada pela audiência. Hoje, como toda segunda-feira, um programa de divulgação da doutrina espírita. Estamos recebendo hoje Maurício Ferreira, Carlos Gomes, Edmilson Marmo e uma convidada especial, Eliane Quintiliano, enfermeira Eliane Quintiliano. Quero agradecer a sua presença, Eliane. Um bom dia para você. Bom dia, Celinha. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por aceitar, Eliane. Edmilson, obrigada também pela presença. Um bom dia. Bom dia a todos. Carlos, bom dia. Bom dia, Célia. Bom dia aos amigos aqui presentes. Bom dia a todas e a todos os nossos ouvintes. Maurício, bom dia. Como vai? Como passou de segunda-feira passada? Passei bem. Obrigado, Célia. Tá ok o microfone de todo mundo? Bom o dia Valdinei? Tá certo, um bom dia. Nós vamos sortear hoje um filme, um DVD, e eu queria que o Edmilson falasse qual é o conteúdo desse DVD, que tem tudo a ver com a proposta do nosso programa de hoje, que o tema que a gente escolheu para essa data é falar de superação. Quem é que não precisa superar as dificuldades, as dores e os problemas da vida, né? Acho que não tem ninguém que não tenha que passar por essas coisas, por esse desafio diário que é se superar, que é superar as dificuldades, né? E o tema do DVD é esse, né, Edmilson? Exatamente. E um caso especial de superação. O filme é As Mães de Chico Xavier, e é um filme que retratou uma fase da vida do Chico, quando ele recebia mensagens de filhos que tinham partido para o plano espiritual e que as mães ficavam tristes, né? Às vezes sem consolo, e tinham respostas, porque as mensagens traziam evidências muito fortes da marca do filho, coisas que só a mãe sabia e que trazia aquele consolo. Então o filme retrata muito bem isso. E é muito legal. Tá certo. Bem, eu queria fazer um comentário pessoal, Eliane. Eu comentei com você a hora que você chegou, que hoje acho que vai ser o programa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Já fiz programa de rádio por muitos e muitos anos, e tocar hoje num tema para mim tão delicado e tão importante como esse, que é a perda de um filho, que foi a situação que você viveu, acho que é um desafio. Eu quero deixar aqui meu agradecimento sincero por você ter aceitado vir aqui falar publicamente sobre isso. Não sei se você já teve essa oportunidade de compartilhar com tanta gente, com o objetivo, quero deixar claro que o objetivo desse programa não é fazer sensacionalismo, nem expor nada, nem ninguém, mas ajudar as pessoas que estão nos ouvindo e que têm problemas de todas as ordens, né, e que precisam de forças para enfrentar esses problemas. Então, o objetivo desse programa é esse. Eu acho que a gente pode contribuir, né? Eu pedi ajuda, eu disse que hoje foi um programa que eu não consegui nem escrever o que eu ia falar, pedi inspiração divina mesmo, para que a gente possa, com essas palavras que a gente vai trazer agora, ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, né? E receba meu respeito, Eliane, minha admiração. Você nem sabe disso, mas eu acompanhei de longe, rezando por você quando você estava passando por aquele momento difícil da perda do seu filho. Vi de longe e fiquei fazendo a única coisa que cabia a mim como mãe naquela hora, que era de rezar por você, né? E eu queria saber, eu sempre tive essa inquietude dentro de mim de saber de onde uma mãe tira força quando acontece com ela o que eu acho
nem sei se vocês concordam comigo, que é a maior dor que uma pessoa possa ter, que é a perda de um filho. De onde que uma pessoa tira força, Eliane? De onde você tirou força para superar isso? Célia, primeiro agradecer o convite, né? O Carlos, quando me convidou para participar, eu fiquei assim bem em dúvida se eu ia dar conta, né? E aí ele usou um argumento que me convenceu. Vamos lá, Eliane, para você tentar falar alguma coisa, para tentar ajudar as pessoas que estão passando por isso, para dar uma palavra de conforto e dizer que, apesar de tudo, é possível, né? Então, eu aceitei o desafio. Realmente, desde então, mexeu bastante comigo, né, essa proposta. E pensei bastante a respeito, se viria ou não. Mas acabei vindo, achei que é assim uma coisa boa. De repente, tem alguma coisa que a gente possa dizer. Inclusive, o Carlos usou um termo, né, no dia, superação. Eu acho que não tem superação, mas você, a cada dia, se propõe a levantar da cama, a fazer o que tem que ser feito, né? Os primeiros dias são muito difíceis. Eu confesso que era um esforço danado levantar da cama e fazer o que tinha que ser feito. E no primeiro dia, realmente, os 3 primeiros dias, eu fiquei mais deitada mesmo. E aí, à medida que o tempo vai passando, você vai, pelas pessoas que estão à sua volta, principalmente, né? Você vai vendo que não pode entregar os pontos e que você tem que respirar fundo. E cada dia é um desafio. Uhum. Tem dias que pior, tem dia que melhor, né? O tempo é nosso amigo nessa hora? Esse é o tipo de coisa que a gente não quer ouvir. Uhum. Né? As pessoas falam no sentido de consolar, o tempo melhora e a gente não quer escutar esse tipo de coisa. Mas é o que realmente colabora, né? O tempo vai passando e você vai aprendendo a lidar com a situação. Não que doa menos. Tem fases que você volta, parece que na estaca zero, começa tudo de novo, né? O calvário. É uma situação muito complicada e delicada. Inclusive, você vai, na realidade, se fechando um pouco, né? As pessoas não querem falar sobre o assunto. Falar com você? Exato. De uma maneira geral, muita gente evita. Acho que muitas pessoas, inclusive, era muito interessante que eu via que elas fugiam de mim na rua, né? Sim. As pessoas alegam que não têm o que dizer e acredito que realmente não têm o que dizer, né? Mas é uma situação bem delicada. Mas a partir do momento que o tempo vai passando, eu fui entendendo também as pessoas e compreendendo a dificuldade que elas têm de falar sobre o assunto, né? É um tabu mesmo. E às vezes você quer falar, mas realmente não tem muitas opções, né? Uhum. Tem pessoas que você, quando começa a entrar no assunto, elas desviam totalmente o rumo da conversa, mas é o que eu falei, eu entendo, realmente é uma situação difícil. Mas seria melhor, eu fico sempre pensando que quem está passando por uma situação dessa prefere ficar sozinho. E não é assim, então. Eu falo assim, sério, de uma experiência muito pessoal, né? Eu não sei se é melhor. Às vezes a gente sente falta, né? E com o passar do tempo, de fazer as lembranças boas, né? Comentar algumas coisas e tudo. Como eu não sei a reação da pessoa, eu evito realmente tocar no assunto. E talvez as pessoas interpretem isso como uma dificuldade que a gente não queira falar, né? Sim. Então fica uma coisa complicada. A pessoa não sabe até onde ela pode ir. Tem medo de invadir, né? Exatamente. E você também tem medo de impor uma situação para não deixar a pessoa constrangida e tudo. Entendi. E eu queria que você falasse sobre
a importância que teve a oração, a conexão com Deus nesse momento em que você estava passando, no início, depois e no seu dia a dia, de um modo geral. Eu estou falando isso porque eu tenho experiência na minha própria vida e eu sei que a gente não deve pôr na balança qual problema que dói mais que o outro, porque não existe isso, na verdade, né? Todas as dores, acho que para cada um, só as nossas próprias que a gente fala, essa foi maior do que uma outra que eu já vivi. Mas comparar de um com o do outro, acho que não é o caso. Mas eu tive experiência própria de ser arrancada do fundo do poço pela oração. E eu queria saber se você teve isso na sua vida, se a oração, se a conexão com Deus, que peso que isso teve na hora de você enfrentar a dor da perda de um filho. Célia, nesse processo todo, eu acho que é a única coisa que te resta, né? Não te resta mais nada. E a dor é tão grande, inclusive física, é uma coisa interessante. Não é só uma dor emocional, dói fisicamente também. A única coisa que eu acho que... Porque aí você realmente se entrega, né? Olha, meu Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não vou dar conta. Uhum. E tem dias que realmente nenhuma oração você consegue fazer. Você só pede misericórdia, e é só o que você consegue fazer, o que você consegue dizer, né? Uhum. E é assim, todos os dias é assim, né? O dia amanhece, você pede forças para fazer o que tem que ser feito. Tem dias que realmente fica bem complicado. E ainda bem que você está cercada por pessoas, os amigos também fazem uma diferença muito grande. E na realidade não é necessário falar nada, né, Célia? Tem hora que é só você realmente dar o seu abraço e não dizer nada, porque não tem o que se dizer. Uhum. Não existe palavras para consolar, não existe palavras para aliviar, né? Uhum. O Espiritismo é uma doutrina consoladora, né? Muita gente, até o Carlos já comentou isso comigo, que às vezes a pessoa vai, se não for pelo amor, vai pela dor, né? Procurar o núcleo espírita onde se encontra conforto. Mas o que a Eliane acabou de dizer, eu sei que acontece com muita frequência, que as pessoas não conseguirem nem fazer a oração. E aí, o que vocês diriam para essas pessoas que às vezes estão numa dor tão grande que não consegue verbalizar, nem consegue pensar em direção à oração? Carlos. Bom, Célia, você falar aí do Espiritismo ser consolador, que ele procura, pela razão, explicar o fenômeno da morte. Que a dor maior aí é saber o que acontece depois. Então existem vários depoimentos, inclusive o DVD que está sendo sorteado hoje, justamente sobre isso. As mães que vão atrás de respostas. E nós tivemos aí entre nós Chico Xavier, o grande expoente do Espiritismo, em que comprovou, através das cartas dos filhos às mães, que a vida continua, né? Então é o momento, quando você pergunta a Eliana sobre a fé, sobre a religião, aí a questão da fé. Uhum. Né? Como está a minha fé no que eu acredito realmente, para ter forças para saber que essa vida material é muito rápida para todos, não só vítimas de homicídio, como foi o caso do filho dela, como outros que suicidam, né, que vão dizer assim, antes da hora, de alguma forma, com acidente, que é a morte mais doída, porque não é a esperada, de alguma forma. Mas o que ela falou, os amigos, nesse momento, estão em condições de irem fazer a oração para ela, né? Ler uma mensagem, né? Enviar uma mensagem para que ela leia, e fazer mesmo, que às vezes nem um Pai Nosso não se consegue verbalizar, mas alguém fazendo, a gente escuta e mentalmente nós vamos repetindo, né? E o que ela falou mesmo, a energia dos amigos, né? Essa energia que nos alimenta, e saber que essa energia é possível enviar àqueles que desencarnaram e receber deles também. Uhum. Porque o amor nunca, jamais, em tempo algum, acaba, como disse o Paulo de Tarso em Coríntios 13. Tem um ouvinte na linha querendo participar do programa. Bom dia. Bom dia, querida. Olá, Deuseli, como vai?
Oi, tudo bem? Como se diz, quando mexe numa área como essa, né, Celinha, mexe até comigo, porque eu sei. Eu sabia que você ia ligar hoje. Para quem não sabe, a Deuseli perdeu uma filha que foi atropelada na rodovia, né? Quantos anos tinha sua filha, ô Deuseli? 11 aninhos. 11 anos. Diga, Deuseli. A minha filha, quando partiu dessa, saiu da minha casa pedindo de mim com muitos sonhos, né? Ainda falando que ia ser uma doutora, que comprou um casarão pra gente morar junto. É uma dor, Celinha, incomparável. Eu falo para essa mãe de pai que é só quem passa mesmo para dizer, olha, essa dor é incurável, porque a gente come, a gente bebe, a gente deita, dorme, tudo, Celinha, mas aquela imagem daquela criança da gente, aquele filho da gente, está sempre com a gente ali, não adianta. Você procura em outras crianças o refúgio, procura em palavras de amigos, nada compara, certo? Nada. Eu falo, não tem comparação. Eu falo que é só quem passa mesmo por essa dor de perder um filho, que realmente, uma mãe que ama realmente seu filho, ela sabe o que é quando ela essa dor vem de uma fatalidade, de uma maneira incurável. Não tem palavras. Então, a única coisa que eu digo para essa mãe, que realmente, o refúgio da gente é uma Bíblia, é uma palavra de Deus, é o que Deus fala com a gente mesmo. Então, procurar refúgio e outras coisas, não existe. Não tem aonde a gente procurar. Mas com o tempo, a gente procura fazer como uma história, como uma atitude de histórias, como fala, uma experiência de vida, que a gente não quer para uma outra mãe passar, a gente vai passando para aquelas outras que estão ali, entender o que é essa dor, a perda. A perda é terrível. Não tem, eu falo a verdade, por mais que você falou que não tinha nem como começar o programa, realmente, nem para você, nem para ninguém, não consegue nem decifrar essa imagem, a perca de um filho. Uma mãe perder um filho. Um filho, quando acho que passa um pouco para perder uma mãe, mas uma mãe perder um filho, jamais, Celinha, me perdoe, mas não tem palavras, querida. Desculpa aí falar dessa maneira para você. Obrigada pelo seu depoimento, Deuseli. Desculpa aí, viu, querida? Imagina, não precisa pedir desculpa. Muito obrigada pelo seu depoimento. Eu sabia que a Deuseli ia telefonar para a gente hoje, porque passou por isso, mas eu queria saber, ela comentou que é uma coisa incurável, né? Incurável talvez seja de que não passa nunca, né? Mas o tempo, a fé, faz as coisas mudarem não sei se muda de tamanho, eu não sei explicar, mas o que acontece com o tempo e com a fé que vai aumentando, com os aprendizados que a gente tira disso. Maurício? Eu acho que sua pergunta respondeu. Quando se passa por um caso desse, né, a pessoa automaticamente ela é levada a desenvolver o lado espiritual, né? Ainda que já fosse desenvolvido, procurar aprofundar, né? E quando você aprofunda, você mergulha no universo da vida eterna, né? Então o consolo vem dessa questão de acreditar, né, ter fé, né, que a vida continua, né? E se a vida continua, nós vamos nos encontrar de novo. Então, quando a gente fala que não tem cura, na verdade, é que isso não se apaga, né? Sim, a gente não esquece, não sai da memória, exatamente, né? É uma ocorrência que vai ficar na eternidade. O que aconteceu vai ficar na eternidade. O que acontece, o que se tem que fazer, procurando desenvolver o lado espiritual, né, é achar conforto. Né? E o conforto, eu acho que a Eliane é um grande exemplo disso. A própria a atitude dela de ter vindo aqui, o gesto dela de ter vindo aqui, é um gesto de uma trabalhadora, né, que trabalha na caridade. Porque no momento que ela se propôs de vir aqui, de falar sobre o que aconteceu com ela, como que ela conseguiu continuar vivendo e trabalhando pelo outro, né? É um gesto de caridade. Esse eu acho que é a questão principal. Carlos. Quando a Deuseli falou ali que ela olha outra criança e não é a mesma coisa,
uma das recomendações, né, que nós já percebemos é justamente o contrário. É olhar numa outra criança, né, o seu filho, a sua filha, e fazer por ela o que gostaria de fazer pelo seu filho. Tá? Então, em homenagem a esse filho que se foi, que não teve a oportunidade de dar continuidade, né, aos seus sonhos, que ela acalente, que ela fortaleça o outro a realizar o seu sonho. Que aí esse amor de mãe, né, ele vai continuar com o filho das outras também, porque somos uma família só, e todos nós queremos isso, amar e sermos amados. E é na ação do bem que isso se concretiza. Então, muitas vezes nós queremos fazer para o nosso, mas todos são nossos. Então, o que nós pudermos fazer pelo outro, por uma criança, né, e ao fazer, pensar naquele que não teve oportunidade, acredito que é uma forma de canalizar essa energia que de alguma forma se fechou, né, porque aquele que era objeto dessa energia não está mais fisicamente. Mas tantos outros têm a mesma carência, né, de um presente, de uma palavra, de um abraço, que adotem todos os filhos e filhas como nossos próprios filhos. Mais ouvinte na linha, bom dia. Bom dia. Quem fala? É a Alessandra. Alessandra? Isso. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, graças a Deus. Pois não. Então, eu queria falar que, igual vocês estão comentando sobre perdas, né? Eu perdi meu filho, vai fazer 2 anos agora. Sim. Um bebê de 7 anos, portador de paralisia cerebral, tinha uma hidrocefalia, uma gastrostomia, tinha glaucoma atrofiado. Eu entrei num estado de depressão após a perda dele, porque eu vivi 7 anos hospitalizada com ele. Eu me internava com ele, né? 17 cirurgias da hidrocefalia dele, 13 paradas respiratórias. Então, o que acontece? Eu perdi ele, dói muito, a gente é mãe, né? Tenho mais filhos, mas a perda dele vai ficar constantemente dolorida pra gente, né? Mas eu tive uma depressão, eu entrei em tratamento, hoje eu encontro várias crianças especiais e eu me foco muito a elas, me dedico bastante a elas, porque muita coisa eu não pude fazer com meu filho, igual ele disse aí. Mas a gente tem que focar em umas outras crianças que estão chegando e dando força para essas mães que estão começando agora. Porque eu tenho feito diretamente. Até encontrei uma criança portadora de pedralva, que tem o mesmo caso do meu filho. Eu me apeguei muito a essa criança, tenho ajudado, tenho evoluído bastante com o meu carinho de mãe. Não posso dar muito, mas o pouco que eu posso de atenção, carinho, dedicação, é o que eu faço. E quero deixar um recado para essas mães que estão chegando com filhos especiais. Nunca desista, lute por eles, porque essas crianças são uma mudança na vida de todos nós. Tá certo, Alessandra. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a você pelo seu depoimento. O Edmilson tá... Alessandra, eu sei que você não ligou aqui para concorrer a nenhum presente, mas o Edmilson, que trouxe livros, vai dar um presente para você que participou. Qual o livro que você vai dar para ela, Edmilson? Queria oferecer esse livro Pão Nosso, é um livro de mensagens baseado no Evangelho. Pão Nosso? É um livro do Espírito Emmanuel, que o Chico Xavier psicografou. São trechos do Evangelho comentados. E sempre traz um conforto, você não precisa ler em sequência, você abre ao acaso quando você está triste. Ou quando você precisa pensar em Deus, é muito bom. Legal, Alessandra. Então, você que acabou de participar, acho que já foi cortada a ligação aí, mas nós vamos deixar aqui na rádio para você o livro Pão Nosso, um presente que o Edmilson trouxe para você e sentiu que talvez para você seja importante. São 11h28, nós vamos fazer um intervalo agora e a gente retoma a nossa conversa daqui a pouquinho. Hoje no estúdio, Eliane Quintiliano, Edmilson Marmo, Carlos Gomes e Maurício Ferreira. A gente volta já já. Você quer ser voluntário para levar alegria a idosos, pacientes, internados e crianças? Sua vida também pode se transformar. Junte-se ao grupo Transformando em Alegria. Tem treinamento no dia 6 de novembro. Inscreva-se pelo 3622-5237 na Casa Centenária. Transformando em Alegria. Doe um pouquinho de si a quem precisa. Treinamento dia 6 de novembro. Inscrições pelo 3622-5237. O espetáculo não pode parar. Quer comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas. Preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera. Telefone 3622
0535 3622-0535. Acesse nosso site www.moveisprimavera.com. Para você que possui a habilitação profissional de técnico de enfermagem, o Senac Itajubá oferece o curso de Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho, com início dia 2 de setembro. Aulas de segunda a sexta-feira, das 19 às 22. Investimento de 8 parcelas de R$ 240. Participe. Matrículas abertas. Mais informações pelo telefone 3623-1766. 3623-1766 ou pelo site www.mg.senac.br. O Instituto Educacional Livre Ofício informa que estão abertas as inscrições para o concurso de bolsas para o curso técnico em qualidade. Informe-se no site www.livreoficio.com. Concurso de bolsas para curso técnico em qualidade no Instituto Educacional Livre Ofício em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Inscrições até 22 de novembro. Ligue 3623-5068 ou acesse www.livreoficio.com. Mais de 250 mil profissionais indicam Uninter. Somos referência em qualidade de ensino no Brasil. É a única instituição com 2 alunos de graduação à distância com maior nota do Brasil no ENAD. No Uninter, você concilia os estudos com o seu dia a dia. Graduação e pós à distância com mensalidades que cabem no seu bolso, materiais didáticos inclusos e todo o suporte e tecnologia para você. Mais informações no Instituto Livre Ofício em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Acesse o site www.livreoficio.com ou ligue 3623-5068. Estamos de volta com o Jornal das 11, hoje conversando com Eliane Quintiliano, Edmilson Marmo, Carlos Gomes e Maurício Ferreira. Nós estamos falando sobre superação. No caso específico aqui, a superação da dor da perda de um filho, que foi a situação vivida pela Eliane. A Deuseli nos ligou, a Alessandra também. A Alessandra ganhou o livro Pão Nosso. Nós estamos sorteando o DVD... Como é que é o nome mesmo? As Mães de Chico Xavier. As Mães de Chico Xavier. E na capa do DVD tem uma fala que eu achei interessante, dizendo que mais marcante do que a perda de um filho é descobrir que vai encontrá-lo depois, né? Mais marcante do que isso. E a Deuseli, que ligou para nós, também Deuseli, está ligada aí ainda, a gente vai presenteá-la, aliás, o Edmilson, que trouxe o livro, vai presenteá-la com o livro Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu sei que você é evangélica, mas tenho certeza que vai gostar. Do que se trata esse livro, Edmilson? Mensagens do Evangelho. Ela pode analisar e aceitar aquilo que está de acordo com o pensamento dela. Certo. Não tem nada... É consolo, realmente, à luz do Evangelho. As mensagens do Evangelho. Então, Deuseli, pode apanhar aqui na Rádio Itajubá, Vinha de Luz, que são mensagens do Evangelho, um presente para você que está sempre participando dos nossos programas. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência sempre fiel. Eliane, fez parte do seu processo perdoar a pessoa que tirou a vida do seu filho? E você conseguiu isso? Sabe, Célia, uma coisa que eu sempre digo é assim, pelo menos no meu caso, a situação é tão complicada e o sofrimento é tão grande que eu procurava realmente não pensar nisso. E acho que até hoje essa situação se mantém assim. Eu entendo que são jovens, muito imaturos, tem um contexto inteiro envolvido nessa situação. E às vezes as pessoas se revoltam bastante. Eu quis algumas vezes conversar e falar algumas coisas. E no dia, inclusive, eu acho que se eu tivesse encontrado com ele, eu não sei qual seria a minha reação. Mas eu, em momento algum, desejei mal, entendeu? De dizer que ele teria que pagar com a mesma moeda ou... Agora, eu não sei perdoar, honestamente, eu não sei, mas eu acho que a gente vai tendo noção dos porquês, né? Como o Carlos colocou, a gente
entende a situação, entendeu? O problema é você lidar com o sentimento. Racionalmente você entende, a doutrina dá essa perspectiva, né? Mas a emoção realmente às vezes te desconcentra e você fica numa situação muito complicada. Mas eu não quis em momento algum vingança ou teve situações que isso veio à tona, o meu marido ficou bastante, né, descontrolado e tudo, mas eu não pensei nisso. E perdão eu não sei te dizer, sinceramente, mas eu não penso nele com ódio, eu vejo que é tudo consequência da idade, eles não têm noção da consequência dos atos, que eu acho que se tivesse noção do que eu imagino que a mãe dele tenha sofrido, eu pensava muito nela todo instante e pedia por ela, inclusive, né? Porque também não é fácil ter uma situação de um filho nessas condições. E um dia eu pensei muitas vezes de encontrar, de perguntar quais foram os motivos e acho que se a pessoa tivesse condições de participar um pouco mais dos desdobramentos do ato, eu acho que não estaria tão banalizada essa situação da violência no Brasil. Acompanhar, não sei se estou errada, mas acompanhar todo o processo e talvez fosse uma coisa educativa, né? Porque a pessoa realmente não tem noção do que o ato dela provoca, né? A hecatombe que ela provoca na vida de várias pessoas. Seria um aprendizado também para quem está do outro lado da história, como a Eliane falou, participar, ver a consequência do ato dele, Edmilson? Deus é amor. E é um aprendizado para todas as pessoas. Isso não quer dizer que nós não somos responsáveis pelos nossos atos. As nossas escolhas produzem consequências boas e desagradáveis. E mesmo em pessoas que a gente nem se dá conta, né? Então, todo o nosso ato, às vezes, por menor que ele seja, ele vai afetar outras pessoas. Por isso que a gente tem que pensar sempre no amor, fazer o melhor que pode. E essa questão da dor, eu estou ouvindo, hoje estou mais em silêncio, né? Eu falo bastante, né? Porque eu estou lembrando quer dizer, eu não passei por essa experiência, né? Mas a gente sempre tem algum parente, um avô que já partiu, que estava próximo da gente e a gente transfere, mas obviamente o caso mãe e filho, pai e filho também é especial. Mas eu lembrando foi vindo aqui vários casos que eu vivi, acompanhei proximamente uma moça que trabalhava na minha casa com meus pais, teve um filho num acidente também, muito triste até, muito doloroso, porque ele estava na bicicleta e houve não foi culpa do motorista, e ele se agarrou ao caminhão, sabe? Os jovens fazem coisas de forma sem pensar, ele era novo. E, então, coisas assim. Mas hoje de manhã eu lembrei de um amigo meu que faz palestra no centro que meu pai participa há mais de 20 anos. E ele foi levado ao centro justamente por um acidente que aconteceu com o filho. Uma revolta muito grande, porque houve um exagero da pessoa que entrou numa ponte, cortando um carro na ponte e acidentou com o filho dele que estava numa moto. E eu comentei com meu pai, que é espírita e que ia ter um programa assim, e ele comentou uma coisa engraçada. Ele falou: você lembra do fulano? Não vou citar o nome, mas eu estou em pensamento a ele, levando... Ele está lá, ele, a esposa, ficaram muito abalados, depois foram para o centro, e hoje eles fazem estudo, palestra sobre o evangelho. E ele falando com meu pai, recentemente, meu pai contando para mim, que ele falando recentemente que só agora ele conseguiu perdoar. 20 anos. Antes ele tinha... Ele falava até uma forma... para amenizar um pouco, ele falou assim: antes eu queria só que ele perdesse um membro. Depois primeiro eu queria que ele fosse preso, depois eu queria que ele só perdesse um membro, depois eu não podia ouvir falar o nome dele, eu não podia lembrar, e ele foi passando, ele falando pro meu pai que só agora ele conseguiu perdoar. Porque, e fazendo evangelho toda semana no centro, falando de amor. Então é uma coisa que a Eliane colocou muito bem, uma coisa é a parte racional, que faz a gente ir aos poucos doutrinando esse sentimento. E o sentimento, aos poucos, a gente vai aprendendo a amar. E quando a gente faz para o outro... Eu assisti uma entrevista hoje, porque eu estava revendo um documentário sobre o Chico Xavier,
E aí passou a atriz Nair Belo, que também perdeu um filho. Sim. E aí perguntaram para ela como é que ela lidava com aquilo. Ela falou assim que a primeira coisa, ela não se fechou na sua dor, ela foi ao trabalho. No caso, o trabalho dela mesmo, de artista e tal. E nesse trabalho ela também começou a ajudar outras pessoas. Então, quando você vê aquela dor, não a dor da perda, do sentimento daquele psicológico da perda, mas aquela dor com o outro, do sentimento e é muito mais perdoar do que fazer sofrer. Essa colocação da Eliane foi muito bonita, quer dizer, ela pensar na mãe, sim, com certeza deu força para ela também lidar com essa dor. Tem mais ouvinte na linha? Bom dia. Bom dia. Celinha é a Zilar. Dona Zilar, como vai a senhora? Bem, e você? Bem, graças a Deus. Não, eu estou assistindo o programa, estou até muito emocionada, porque você sabe da minha situação, eu não perdi um, eu perdi 2. Sim. Então, nessa situação, que no caso do meu filho, que também foi uma situação muito drástica, você perguntou a respeito do perdão. E é uma coisa que eu falo muito, eu não tenho raiva, não sei quem foi, não quero saber, eu não tenho raiva, pelo contrário, quando eu rezo para meu filho, eu rezo para essa pessoa, porque a única certeza que eu tenho é que a paz essa pessoa nunca vai encontrar, e que ela nunca na vida passe por isso. E eu tenho a certeza de que meu filho está muito bem, porque eu já recebi uma mensagem dele através da equipe do Chico Xavier. Sim. E na mensagem ele pôs que ele estava bem, que ele levou muito susto quando ele se viu do outro lado, mas que a única coisa que ele pensa é que como tem gente no mundo que tem coragem de tirar a vida de um ser humano que tem uma família para criar, para tratar. E sim, que ele estava ao lado da minha mãe, falou o nome da minha mãe, ele inclusive agradeceu muito, porque foi a Cláudia que foi lá no Chico Xavier em Uberaba, ele agradeceu ela e pediu desculpa para ela e para o Marcos Alessandro pelo fato dele ter ido tão cedo e não poder continuar acompanhando. Então eu acho que o espírito ajuda muito. Eu frequentei o centro, que foi onde eu encontrei força. Sim. E encontro até hoje. Então eu quero dizer para todas as mães que não é fácil, que o tempo ajuda em parte, mas que a saudade aumenta muito. Então era isso que eu queria falar. Obrigada, dona Zilar, pelo depoimento da senhora. Muito obrigada. Nós estamos oferecendo para a senhora o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu levo até a senhora esse livro, dona Zilar, e agradeço muito, admiro muito a senhora, e pode ter certeza que também acompanhei tudo, e o que cabia a mim naqueles momentos difíceis foi rezar, e eu fiz isso. Quero que a senhora saiba. Obrigada. Muito obrigada, dona Zilar. Bom dia. Obrigada, bom dia. Nós estamos precisando de um intervalo agora. E a gente volta daqui a pouquinho para conversar mais. Para você que possui a habilitação profissional de técnico de enfermagem, o Senac Itajubá oferece o curso de Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho, com início dia 2 de setembro. Aulas de segunda a sexta-feira, das 19 às 22. Investimento de 8 parcelas de R$ 240. Participe. Matrículas abertas. Mais informações pelo telefone 3623-1766, 3623-1766 ou pelo site www.mg.senac.br. Você quer ser voluntário para levar alegria a idosos, pacientes, internados e crianças? Sua vida também pode se transformar. Junte-se ao grupo Transformando em Alegria. Tem treinamento no dia 6 de novembro. Inscreva-se pelo 3622-5237 na Casa Centenária. Transformando em Alegria. Doe um pouquinho de si a quem precisa. Treinamento dia 6 de novembro. Inscrições pelo 3622-5237. O espetáculo não pode parar.
comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas. Preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera. Telefone 3622-0535. 3622-0535. Acesse nosso site www.móveisprimavera.com. Conheça o curso técnico em qualidade do Instituto Livre Ofício. Agende uma aula grátis e entenda como os profissionais da área de qualidade ajudam instituições e empresas a melhorar seus produtos e serviços. Seja um técnico em qualidade certificado pelo Instituto Livre Ofício em Itajubá, dentro do SESI, ao lado da rodoviária. Mais informações no site www.livreoficio.com ou ligue 3623-5068. Mais de 250 mil profissionais indicam Uninter. Somos referência em qualidade de ensino no Brasil. É a única instituição com 2 alunos de graduação à distância com maior nota do Brasil no ENAD. No Uninter, você concilia os estudos com o seu dia a dia. Graduação e pós à distância com mensalidades que cabem no seu bolso. Materiais didáticos inclusos e todo o suporte e tecnologia para você. Mais informações no Instituto Livre Ofício em Itajubá, Santa Rita e Pouso Alegre. Acesse o site www.livreoficio.com ou ligue 3623-5068. O Senac Itajubá está oferecendo vagas gratuitas em diversos cursos profissionalizantes, da formação inicial ao nível técnico. Há vagas para os cursos de vendedor, inglês aplicado aos serviços turísticos, manicure e pedicure, operador de computador, técnico em administração e cuidador de idoso. As vagas são limitadas e as inscrições são por ordem de chegada. Para se inscrever, você deve procurar o site do Senac, www.mg.senac.br/programa Senac de gratuidade. O telefone para mais informações é o 3623-1766. Cursos gratuitos com a qualidade Senac. Estamos de volta com o Jornal das 11, hoje falando sobre superação, de modo especial, superação da perda de um filho, que é a situação da Eliane Quintiliano, que corajosamente aceitou o nosso convite de estar aqui. Quero agradecer de novo, Eliane. Agradecer e dizer que para mim também é um desafio tocar nesse assunto por conta da delicadeza dele, e dizer que uma das coisas que eu aprendi agora com a sua fala é de que eu não devo ter receio de me aproximar de uma pessoa que esteja passando por uma situação dessa, porque às vezes a palavra que a gente fala é aquela que ela está esperando. E a gente, por constrangimento e vergonha, às vezes até, deixa de ajudar com o que a gente tem para oferecer para a pessoa naquele momento, né? Então, muita gente que está nos ouvindo, acho que passa pela mesma situação. A Eliane narrou aqui, para quem não viu, que tem gente que foge dela porque não sabe o que falar. Às vezes não precisa falar nada, abraça só, fala, fique com Deus, né? Acho que isso é um egoísmo nosso, às vezes, de não querer se aproximar, né? Para se poupar da situação difícil, mas tem alguém que às vezes nem é tão íntima de nós, mas que fique com Deus bem intencionado, com amor, pode fazer a diferença na vida da pessoa naquele momento, né? Carlos, quer falar? Nesse momento a gente vê o valor da amizade, né? Igual num velório. No velório você quer ver aquelas pessoas amigas, receber o abraço, que alguém tem que te falar que é necessário continuar. Então nós continuamos por essa energia que recebemos dos amigos, nossos irmãos, né? Aqueles que realmente nós consideramos, porque precisamos dessa força. Então, ver uma pessoa amiga nesse momento, né, é um alimento que precisamos para o espírito para continuarmos a caminhar. Né? Há esperança, há um porquê ficar. É esse motivo para ficar que precisamos encontrar no momento desse. E muitas vezes é ficar por essa energia que não se explica racionalmente, mas se sente no coração.
e é o que devemos carregar sempre. Uhum. Maurício, quer falar? A Bernadette ligou e disse o seguinte, que a mãe dela chorou 17 anos pela perda de um filho e ela sabia que iria encontrá-lo, mas hoje a Bernadette foi quem perdeu a mãe e ela sente uma dor muito grande. E vocês querem falar alguma coisa para essa pessoa? Carlos. Aí de novo a questão da morte, né? Nós não nos educamos para a morte, que é a verdadeira vida, isso que o Espiritismo estuda o tempo inteiro. A certeza, nós temos que ter a fé, a certeza que quem foi está sempre próximo. Né? A dimensão, a questão material é que nós não temos mais. Sim. Mas pensando nessa pessoa, imaginando os momentos felizes que passamos juntos, nós projetamos assim como se fosse um outdoor lá onde ela estiver, e ela vai ficar feliz em saber que em algum momento ela nos fez felizes. Uhum. Né? Então, sempre pensar em coisas boas. Olha, muitas vezes ela convive com a mãe dela, né? Vamos dizer, 50 anos. E no último momento é que vai ser a dor. E esses 50 anos de alegria que conviveu, que deve ser agradecido, ao invés de reclamar e revoltar, agradecer esses momentos por conhecer esse espírito. Nós devemos agradecer as pessoas que vamos conhecendo a cada dia. Uma pessoa nova que conquistamos a sua amizade, principalmente aqui numa cidade interior, né, que eu gosto muito dessa situação. Você passa um lugar, cumprimenta um, conversa com outro, você vai se alimentando ali espiritualmente, não tem depressão, não tem solidão, não tem dor, tem a alegria de viver e conviver. Esse é o grande aprendizado da vida, esse é o amor em ação, em forma de amizade, e é isso que Jesus veio nos mostrar. E o demais é cada um aprender mesmo na dor, e saber esperar. Esperar que a certeza de reencontrar, como disse, né, a outro ouvinte, a certeza do reencontro vai ser uma felicidade muito maior do que a dor dessa separação momentânea. Eliane, a Débora, que é sua vizinha, está nos acompanhando, está dizendo que deseja que você continue sendo essa pessoa batalhadora que você é e que Deus te abençoe. É a sua vizinha Débora. Isso que o Carlos está falando, Eliane, você sente a presença do teu filho, do Thales, e quando pensa nos bons momentos que você passou com ele, você sente o quê? É o que eu digo sempre, Célia, o que judia muito é a saudade. Sim. Né? É a vontade de abraçar, de falar, de brigar, né? Uhum. E insistir com as coisas que a gente insiste com todos os adolescentes. Ele é um adolescente como qualquer outro, né? Com as preocupações de estudo e tudo mais. Mas eu digo sempre que foi um privilégio ser mãe do Thales, porque acho que desde a concepção sempre foi um desafio muito grande. E graças a ele eu comecei a minha busca por ser uma pessoa melhor, desde o começo, por uma série de motivos, né? E então eu digo isso, e o fato de ser mãe também é um privilégio, né? Sim. De poder colaborar com uma pessoa para que ela, e insistir para que ela se torne melhor, para dar um direcionamento e as expectativas que a gente tem, né? A Débora é uma pessoa que participou muito e lembro com muito carinho. Todos os dias ela ia na minha casa. Eu dizia só um oi, como é que você está hoje? E engraçado que com o passar do tempo eu ansiava pela visita dela. Sim. Que era a hora que me tirava um pouco daquele sofrimento todo. E agradeço muito também os amigos, né, que estiveram lá também. E foi muito interessante que, de repente, apareceram no meu portão, que foi uma pessoa de Pouso Alegre que indicou. E essas pessoas foram durante um tempo, toda quarta-feira à tarde, e conversavam e faziam as orações que eu não conseguia. Então, isso tudo me ajudou muito. As leituras, e ver as pessoas, e eu não consegui agradecer todas elas, só algumas em especial. E aproveito até o momento para fazer isso. Pessoas que eu nunca tinha visto, que eu não conhecia, elas estiveram, me deram um abraço. Isso tudo faz muita diferença.
E na hora você olhar para trás e ver rostos conhecidos e a pessoa nem sequer chegou em você para dizer nada, mas estava lá. E muitas orações, eu acho que é isso que faz a gente conseguir, porque humanamente isso não é possível, né? É uma força realmente que você não sabe de onde vem, ela não é sua. Então não é mérito meu estar aqui, né? Tem uma força maior que me faz levantar todos os dias e fazer o que tem que ser feito. Então, eu até quero aproveitar o momento para agradecer a todas essas pessoas que, ou anonimamente, ou presencialmente, estiveram comigo e continuam, né? Porque as orações, elas são necessárias. E a gente vai tocando o barco e seguindo o caminho que tem que ser seguido, né? O que a doutrina espírita fala sobre uma situação como essa? E eu sei que muita gente se revolta. Fala, por que comigo? Porque Deus permitiu que isso acontecesse comigo. E o que dizer para quem está nessa situação de se revoltar com uma perda dessa? Se a gente for olhar, tirar tudo, assim, isolar a situação, é humanamente previsível e compreensível que a pessoa se revolte contra tudo e contra todos. Contra Deus, inclusive, né? Por que fizeram isso comigo? Por que me deixaram passar por essa dor que é, como eu disse, eu acho que é maior que alguém possa sentir na vida? Por quê? O que o Espiritismo falaria para uma pessoa que tem essa sensação de que recebeu aquilo como um castigo, como uma pena por algo que possa ter feito? Bom, Deus, como eu já lembrei agora há pouco, é amor. E toda a sua lei é uma lei de justiça e de amor. As coisas que nós passamos, elas não se alteram se a gente olhar o passado. Então, quando acontece uma coisa desse tipo, a revolta só aumenta a nossa dor. Por mais que isso pareça ser uma teoria, mas isso é um fato. Você se revoltar não vai mudar o fato em si. Às vezes a pessoa se revolta, que é uma forma de expansão, de jogar para fora aquela dor que ela está sentindo. E é muito até natural, em algum momento é até normal, salutar. Porque ela grita, ela esbraveja, é uma catarse. É uma catarse mesmo, é isso que eu ia falar. Então é até normal, mas ela revoltar e se fechar contra o mundo, contra Deus, a situação fica muito pior para ela. Então, na verdade, é justamente o contrário, é buscar o refúgio na fé, mas uma fé que console, né? Muitas pessoas, às vezes até se revoltam com a religião e tal, mas na hora que passa uma situação desse tipo, essa fé, essa crença em um ser superior, que criou o universo, essa fé que nos sustenta. E é o entendimento de que nada acontece ao acaso, que tem uma razão, mesmo que eu ainda não compreenda aquela razão, não consiga ler naquilo nada especificamente de bom. Aquele caso em si, eu não vou saber explicar. Pode ser que eu não tenha uma resposta para aquilo. Mas saber que existe uma relação de causa e efeito e que tudo é para o meu bem, por mais doloroso que seja, isso é um consolo que faz a gente também continuar. Eu entender que tem uma razão, que Deus quer o meu bem, por mais que pareça estranho, porque senão daqui a pouco a pessoa realmente se torna descrente. Porque por que aconteceu comigo? Por outro lado, está acontecendo isso toda hora, com tantas pessoas. Então, essa experiência que eu tenho também, ninguém é solitária se aprender a ser solidária. Então, a dor de um compartilhado com a dor do outro fortalece. E as pessoas encontram caminhos para continuar vivendo, aprendendo a amar e lidando com a saudade. A relação das mães com os filhos é mais forte do que a relação dos pais, porque é muito comum a Eliane mesma acabou de falar, que faz oração pela mãe do garoto que tirou a vida do filho dela. O CD o DVD que nós estamos sorteando hoje fala das mães, né? Tem uma explicação para isso, sob a luz do Espiritismo? Eu colocaria de uma outra forma. Nós sabemos que o espírito não tem sexo, né? O amor que a gente sente, ele não é distinguível. O que acontece com as mães é que a mulher ela tem uma sensibilidade,
tem toda a questão da gravidez, daquela proximidade que teve, né, da criança nascer, do amparo, da amamentação. Então a mãe, de modo geral, ela vai ficando sempre muito próximo do filho. Então esse laço acontece desta forma. Mas, e aí mensurar qual que é a dor maior é até uma injustiça, porque com os pais que também sentem a dor, muitas vezes é a mãe acaba tendo que superar a dor sendo consolo para o pai, porque a mulher tem uma capacidade de lidar com a dor incomensurável, né? É um reflexo de Deus na terra mesmo. Então, às vezes, a mãe ela é amparo, ela sofre e é amparo do marido, porque às vezes o marido não tem aquela sustentação que a mulher tem. Mas não é que a dor é maior ou menor, é só a proximidade, a gravidez, todo aquele processo da educação que a mãe sempre esteve, de modo geral, hoje na sociedade, ainda é assim, mais próximo. Tá certo. Maurício, vou te pedir um favor. A Ana acho que está atendendo uma ligação, mas nós temos que encerrar o programa. Se você puder passar lá, pegar já a pergunta que ela está anotando, a pessoa deve estar explicando alguma coisa para ela lá, para a gente poder encerrar, porque já é meio-dia, nós vamos encerrar o programa. Eu quero aproveitar esses minutos finais para agradecer a presença de vocês, agradecer pela oportunidade que me deram de enfrentar esse desafio. Como eu disse, acho que foi o programa que me gerou a maior ansiedade prévia, Eliane. Já faz dias que eu estou pensando nisso e hoje acordei literalmente com um nó dentro da minha garganta. De verdade, com um nó na garganta, porque eu sabia da dificuldade que era tocar num assunto tão delicado, mas o objetivo era esse. Não, o recado então já foi dado? Ah, sim, aqui são os nomes das pessoas que estão concorrendo. Bem, Edmilson, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Segunda-feira nós estamos de volta. É um prazer sempre estar aqui. Maurício, obrigada também pela presença. O que você achou do programa de hoje, Maurício? É emocionante. Todos né? nós ficamos muito tocados, né? É emocionante. E lidar com temas que a gente normalmente corre deles, né? Isso é um ensaio para a gente procurar saber melhor sobre o que é a morte, o que acontece depois da morte. Então, se a gente se abastecer nesse manancial de conceitos divinos, né, a gente vai estar um pouquinho mais preparado para enfrentar essas situações. Tá certo, obrigada. Carlos, obrigada também por ter vindo hoje. Pode ficar à vontade. Eu também agradeço essa oportunidade, esse aprendizado, e gostaria de encerrar com uma mensagem de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, chamado Marcas de Deus. Amor sem sofrimento é fogo para a cinza. Ser pessoa querida pode ser qualquer um. Amar sem ter o amor é construir nos céus. Quem ama, aceita os outros sem mudar-lhes a vida. A abelha colhe o mel sem alterar a flor. Amor e sacrifício são as marcas de Deus. Tá certo. Obrigada pela presença, Carlos. Eu que agradeço. Eliane, muito, muito, muito obrigada por você ter vindo. Receba meu respeito, minha admiração. E eu vou continuar rezando por você. Muito obrigada. Célia, quem agradece sou eu pela oportunidade, porque a cada trabalho e a cada desafio, vocês podem ter certeza que eu sou a maior beneficiada, com certeza. Que bom. Agradecer a todos que estiveram nos ouvindo e dizer que existe esperança, né? E a maior das esperanças realmente é poder reencontrar com meu filho e dar um abraço gostoso. Se Deus quiser. E mando um abraço também, Célia, para o Gabriel, para o Celso, que foram os meus companheiros de jornada, né? E por eles também foi o motivo da minha persistência e da minha insistência em continuar vivendo. Tá certo. Fala para mim, por favor, um número de 1 a 6. 5. A Carla Vitória Ferreira, do bairro da Estiva, é que ganhou o DVD As Mães de Chico. Carla, obrigada pela sua participação. Um abraço para você. Tomara que faça muito bem para você. Se você manifestou sua vontade de ganhar o DVD, é porque você está merecendo e deve ser importante para você acompanhar isso nesse momento. Eu agradeço a todos pela audiência, gente. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Jornal das 11 fica por aqui. Um abraço a todos.
comprar móveis e colchões em até 10 vezes sem juros? O lugar certo é a Móveis Primavera, onde você encontra a qualidade das melhores marcas, preços incomparáveis em até 10 vezes sem juros no cartão ou 5 vezes no crediário. Móveis Primavera. Telefone 3622-0535. 3622-0535. Acesse nosso site www.móveisprimavera.com. Para você que possui a habilitação profissional de técnico de enfermagem, o Senac Itajubá oferece o curso de Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho, com início dia 2 de setembro. Aulas de segunda a sexta-feira, das 19 às 22. Investimento de 8 parcelas de R$ 240.